Ei pessoal, como é que vocês estão? Bom, quero compartilhar com vocês algo rápido acerca de um tema e acho que talvez já viram o tema, então eu quero falar acerca disso, mas primeiro eu quero ler a palavra do Senhor que está no livro de Gálatas 2, versos 16, diz assim: Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, em Jesus Cristo, temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Bom, a explicação desse tema é um pouco complexo, mas vou procurar resumir de uma forma resumida. Mas vou procurar ser muito breve acerca disso. Bom, essa palavra acaba nos remetendo a um princípio muito importante acerca da salvação, em que muitas das vezes nós olhamos a salvação como fruto daquilo que nós fazemos de certo. Mas a palavra é clara em nos mostrar que não é pelas nossas forças, não é pelas nossas forças ou o certo que nós pensamos fazer que somos salvos. E que a justificação vem por meio de Jesus. Mas a palavra do Senhor diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. Ou seja, Paulo acaba enfatizando que o que nós pensamos que é a justificação diante de Deus, na verdade não é. O que é isso? Fazer as boas coisas, fazer a vontade de Deus, como a palavra de Deus diz em como a palavra de Deus diz no livro de Mateus 6, que quando orais, quando deres esmola, quando jejuares, ou seja, coisas que já se esperavam daqueles que servem a Deus. Por quê? Porque isso está incluso na questão das leis e práticas que eles têm que fazer. Só que nos nossos dias, nós vivemos em uma época em que nós fazemos todas essas coisas. Mas a tendência de fazer todas essas coisas é como se quiséssemos impressionar a Deus. E como assim impressionar a Deus? Tá bem, numa semana toda passei no pecado, passei me entregando no pecado, mas no domingo eu vou para a igreja para que o Senhor me veja, tenha misericórdia de mim. Tem uma outra forma de dizer, as pessoas até dizem não, para que o Senhor diminua os meus pecados. E isso de certa forma parece algo simples, mas o ponto de partida disso é nós querermos ser justificados através da lei. Por quê? Através da lei, porque está incluso lá o fazer as boas coisas para que nós encontremos favor de Deus para a nossa justificação. E o tema, na verdade, é não viver de aparência, é tempo de parar de viver de aparência. Por quê? Porque muitas das vezes nós buscamos o aparente para que Deus nos veja, ou seja, buscamos fazer boas coisas, buscamos ser boas pessoas, por isso que muitas das vezes é normal encontrarmos alguém que diz: Ei, aquele não vai para a igreja, mas é boa pessoa, aquele não tem nenhuma religião, mas é boa pessoa, não mata ninguém, é respeitoso, é humilde e tal, mas na verdade a pessoa pode ter tudo isso, todas essas características, todas essas qualidades, mas a justificação vem somente em Jesus Cristo. Então não tem como nós nos inclinarmos a todas essas práticas, nos inclinarmos a todos esses cenários, mas não termos Jesus Cristo. Por quê? Porque no meio de todo esse cenário há de ter pecado. E se o pecado, o salário do pecado é a morte, que é o afastamento da nossa vida espiritual, melhor, afastamento do homem com Deus, não tem como nós termos esse relacionamento com Deus. E de lembrar, tem vários vídeos aqui explicando, e de lembrar que o nosso, ou melhor, o motivo principal do qual Deus nos criou é que nós possamos ser íntimos com Ele, ter relacionamento com Ele. Por isso que quando Adão pecou, o Senhor não perguntou o que você fez. Ele perguntou onde você está. Ou seja, porque o pecado nos levou fora, longe da presença de Deus. Então é tempo de nós pararmos de viver de aparência. Porque as nossas boas obras não vão nos justificar diante de Deus. E a questão de justificação está ligada à salvação. E não só à salvação, mas como nós vivemos o dia a dia.
Porque se eu sei que estou justificado por Cristo, eu sei que não tem nenhuma outra coisa que eu tenho que apoiar a minha fé a não ser na cruz de Cristo. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz assim: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E olha que o apóstolo Paulo não foi qualquer pessoa. Apóstolo Paulo, mesmo antes de seguir a Cristo, não foi qualquer pessoa. Tem um currículo inteiro, perfeito, podemos assim dizer, no livro de Filipenses 3. Ele diz que era fariseu e desse fariseu, seu zelo para com as práticas da lei era perfeito. Até no seu zelo tem a questão de perseguir a igreja, ou seja, tamanho zelo pela lei de Deus. Tamanho zelo pela lei de Deus, ao ponto que ele estava a perseguir a igreja pensando que estava a fazer a vontade de Deus, enquanto não. Mas tem um outro porém. Ele diz pela lei irrepreensível. Ou seja, não tinha nada que você ia olhar e dizer para... Não, Paulo, você falhou aqui na lei. Na prática da lei você falhou isso, falou. Ele era irrepreensível. Mas ele diz, mas tudo isso considero como perda para ganhar a Cristo. Não faz sentido. Porque a maior parte de nós, nos nossos dias, buscamos tais coisas, ou seja, ser aprovado por homens, ser aprovado pela boa conduta, ser aprovado pela boa forma de viver, nosso jeito de ser, humilde, não sei o quê. Mas ele diz que considera tudo isso como perda para ganhar a Cristo. Para mostrar que o que? A própria lei, a prática da lei não tem nenhum valor se não for pelo conhecimento e amor de Cristo. E a maior motivação de Paulo dizer isso está no mesmo versículo 20 do Gálatas 2, que diz: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo a da fé do Filho de Deus. E olha lá a razão. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ou seja, a razão de Paulo é que Cristo lhe amou e se entregou a si mesmo por ele. Ou seja, o que motivava Paulo não era a questão de fazer boas coisas. Ah, tá bem, sou cristão, vou fazer boas coisas, vou jejuar, vou orar, vou dar esmola, para que o Senhor se impressione comigo, sim, o Senhor veja que eu estou a ser boa pessoa, veja que eu estou a cumprir a lei, veja que eu estou a ser obediente à lei. Essa não era a motivação de Paulo. A motivação de Paulo, na verdade, ele diz que ao qual vive pela fé no Filho de Deus, o qual lhe amou e se entregou a si mesmo. E onde é que o Senhor se entregou? Na cruz. Ou seja, a cruz de Cristo é o local onde nós devemos firmar a nossa atenção. Devemos firmar o nosso coração. Porque se nós formos a ver, se não estou em erro, no versículo 1, bom, é o capítulo 16, ou melhor, capítulo 6, verso 14, que diz: mas longe de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ou seja, o próprio Paulo diz que não tem nada de se gloriar, nem se ele jejuou tantas vezes, não se ele fez aquilo tantas vezes, mas a única coisa que tem se gloriar é na cruz de Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Ou seja, é quase o contrário que nós vivemos ou gostaríamos de viver, porque às vezes o mundo nem está crucificado para nós. Nós queremos as coisas do mundo, buscamos as coisas do mundo, e como se o mundo não estivesse crucificado para nós. Mas por quê? Porque não nos gloriamos na cruz de Cristo. Antes, gloriamos nas nossas práticas da lei, gloriamos no nosso fazer o bem, no nosso jeito bom de ser. Mas essa não é a vontade de Deus. Por isso não tentemos impressionar, não podemos tentar querer impressionar a Deus.
Antes, porém, precisamos nos render na cruz de Cristo. Porque é na cruz de Cristo onde nós conseguimos ver que Cristo é perfeito, Deus é perfeito, e qual os nossos pecados são tão débeis diante dele, e que nós precisamos do favor dele, que nós precisamos da graça dele, que nós precisamos dessa renovação, dessa redenção dele, que nós precisamos de ser justificados. Mas é na cruz também que nós conseguimos ver o amor de Deus em nós. Ou seja, Cristo morreu para nos dar vida. Cristo morreu para te dar vida, para me dar vida. Em que nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Ele morreu para te dar vida. Então que não possamos viver de aparência, no sentido de que vou viver de um jeito que, Deus vai ver que eu sou bom, Deus vai ver que eu sou boa pessoa, Deus vai ver que eu estou a cumprir a lei, Deus vai ver que estou a obedecer a Deus. Ou melhor, estou a obedecer a sua palavra. Mas na verdade, Deus sabe, não tem como nós vivermos de aparência diante de Deus, porque Deus vê o coração. E é esse coração que Ele quer que nós rendemos o nosso coração a Ele. É nesse coração que Ele quer que nós vamos para Ele dizer: Pai, reconheço que sou pecador, reconheço que o meu coração está distante de Ti, mas por favor, guia-me para o caminho certo, me faz perceber a Tua cruz, me faz perceber o Teu amor. E nisso nós teremos um encontro com Ele, e onde termos um encontro com Cristo, a nossa vida muda. Ou seja, o fazer boas coisas não vai ser porque nós queremos fazer, mas porque o nosso coração já mudou e temos uma natureza de Deus. Por isso que até o próprio apóstolo Paulo, naquele versículo que acabamos de ler, diz que nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas o ser nova criatura. Só que o ser nova criatura é algo vindo do Espírito. Por isso que Nicodemos foi dito que não tem como herdar o reino dos céus se você não nascer de novo. Não tem como herdar o reino dos céus se você não nascer do Espírito. Por quê? Porque é dessa natureza, desse Espírito que nós nascemos de novo e nos tornamos nova criatura. E daí vivemos a vida que agrada a Deus. Só que viver a vida que agrada a Deus, por mais que seja progressiva, você percebe que o teu coração está sendo transformado. E não que nosso coração está no mesmo lugar de sempre. O nosso coração está no mesmo lugar, nos mesmos... Ai, Jesus. Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês, que não tentemos impressionar a Deus e que não possamos viver de aparência. Principalmente para o Senhor, que vê o nosso coração mais do que o que nós fazemos. A atitude pela qual fazemos vale mais. Por isso que o Senhor sempre apela para o coração. Bom, em toda a narrativa bíblica, o Senhor não se preocupa muito na questão das ações em si, mas no coração. As ações, na verdade, devem ser frutos do nosso coração rendido a Deus. Não o nosso coração rendido a Deus ser fruto da prática, porque não tem como. Porque podemos mudar o nosso exterior, mas só Cristo, através da cruz, pode transformar os nossos corações. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Bom, na verdade procurei fazer um resumo, mas bom, espero que acabou sendo mais específico e claro. Mas bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe e peace. Jesus first, always. Peace.